Olá, meio-dia. Estamos iniciando o nosso programa Vitrine ao vivo para você, hoje, 16 de março. Vamos fazer aí um passeio, uma ponte de 1843 a 2011. Vamos fazer um programa especial com muita história, com muitos resgates históricos, para que nós possamos efetivamente celebrar, né, este dia, porque é o dia da fundação, registrado como o dia da fundação da cidade de Petrópolis. Ao meu lado, nós temos o professor Jerônimo Alves, professor de História e de Geografia da Universidade Católica de Petrópolis, membro do Instituto Histórico de Petrópolis e também da Academia Petropolitana de Letras. Ninguém melhor, né, que o professor Jerônimo, que é o nosso companheiro, nosso parceiro aí de longas jornadas, também integrante do Núcleo de História e Memória da Universidade Católica de Petrópolis. E nós o convidamos aqui justamente para nós fazermos aí, pontuarmos, né, fazermos um resgate da história da cidade de Petrópolis. E já estávamos antes conversando, falando, né, de algumas características muito peculiares da nossa cidade. Eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa, estava consultando o professor Jerônimo, porque em alguns registros nós poderíamos nos considerar a primeira cidade planejada do país. E o professor Jerônimo já disse assim, talvez sim, talvez não. Suas ponderações, professor Jerônimo. A cidade, ela é uma cidade planejada e esse planejamento, de uma certa forma, ele é conservado até hoje, né? Mas eu não posso afirmar que ela seja a primeira. Efetivamente, né? do país. É claro que ela é anterior a Brasília, nós sabemos. Sim. Mas tem Goiânia também, né? Uma cidade planejada, e tem outras. De modo que não há uma confirmação. É possível que ela seja realmente. Porque em 1843 nós não temos notícia, assim, à primeira vista, de uma outra. Anterior, de outra. Outra anterior. E nós estávamos realmente falando a questão também que as pessoas às vezes se confundem, né? Que é a primeira cidade, é a única cidade imperial. E, na verdade, não o é. Não, né? Nós sabemos, aí não é mesmo. Não é mesmo, né? Nós temos várias cidades imperiais, né? E eu não sei por que continuo insistindo nisso, porque isso já foi colocado por inúmeros historiadores aí nos seus escritos, né? Por exemplo, Niterói é uma cidade imperial com o título dado pelo Dom Pedro II. 1840, logo que o Dom Pedro foi proclamado a maioridade, ele assumiu. Ele fez uma visita a Niterói e, na ocasião, ele deu esse título a Niterói, né? E temos outras também. Na América Latina, por exemplo, uma coisa curiosa, Montevidéu é uma cidade imperial com um título dado por Dom Pedro I, porque o Uruguai, na época, pertenceu ao Brasil com o nome de Província da Cisplatina, né? E a Câmara, o Cabildo de Montevidéu, aceitou a independência. Logo que ela foi feita, aceitou a independência do Brasil. Em alguns estados houve uma certa resistência, né? Na Bahia, no Maranhão, no Piauí, mas o Cabildo de Montevidéu aceitou. Então, Dom Pedro, em reconhecimento a esse fato, Dom Pedro I deu a Montevidéu também o título de cidade imperial. Mas a nossa peculiaridade é que nós somos uma cidade imperial com uma característica, porque quem, na verdade, decretou, né, não foi um imperador, foi um presidente, né? Quem foi, professor? Foi o presidente João Figueiredo, em 1981, né? Ele fez um decreto que eu considero muito importante porque fez justiça à cidade, né? E também porque ele tombou todo o centro histórico. A partir daquele decreto foi tombado todo o centro histórico, senão nós já teríamos perdido muita coisa interessante, né? Agora, eu acho que de fato ela sempre foi uma cidade imperial, ela nem precisava desse título para ser considerada uma cidade imperial, né? Porque a sua própria Constituição, a sua história, né? Foi fundada por Dom Pedro II. Isso não resta a menor dúvida, porque Petrópolis tem uma situação muito curiosa, né? Petrópolis tem as suas origens ligadas a um caminho, a uma fazenda e a um decreto. Então, esse decreto, número 155, né, de 16 de março de 1843, é que fundou Petrópolis. Houve uma discussão enorme em torno disso, né? Qual seria a data da fundação de Petrópolis, e acabou prevalecendo essa. E foi uma solução lógica,
lógica, né? Agora, o presidente Figueiredo deu à cidade o título porque ele possuía um sítio no território petropolitano, né? E algumas personalidades, algumas pessoas do mundo cultural de Petrópolis foram procurá-lo, né? E solicitaram que ele desse esse título à cidade. E também, né, que fizesse o tombamento, porque com a especulação imobiliária, né, a cidade estava crescendo no sentido vertical. E no planejamento do Queller, a ideia era ela crescer no sentido horizontal e não no vertical. Aliás, falando de Keller, né, resgatando, né, um engenheiro visionário, né, e que certamente é um dos grandes responsáveis pelo que temos hoje, né, constituído na cidade, né? Porque a ideia houve um planejamento, e talvez por isso que as pessoas digam que seja a primeira cidade planejada, né? Porque a partir do dia 16 de março, acho que houve uma consolidação e apresentação da planta de Keller, né? E uma das coisas que eles comentam é que esse respeito de Keller à geografia, à estrutura ecológica, né, da região, essa sensibilidade dele, né, que permitiu o que nós temos hoje aí, né? Aliás, vou aproveitar também para corrigir uma outra falha que normalmente se comete. O Queller não era engenheiro. Não era? Não. Olha só, eu já vi vários artigos dizendo que ele era engenheiro. Era engenheiro. A documentação que o Queller apresentou quando veio servir no Exército Brasileiro, né? Ele veio como um oficial para servir no Exército Brasileiro. Major, não é isso? Major Keller. Não, ele veio como tenente. Depois é que ele foi sendo promovido. Mas ele não apresentou nenhum documento que comprovasse que ele fosse engenheiro. Ele apresentou um atestado de que havia cursado a faculdade de medicina. Uau! Por 2 anos. E depois ele abandonou a faculdade de medicina e ingressou no Exército. Ele serviu no Exército prussiano. Quando foi feita a independência e havia necessidade de contratar oficiais e soldados para servir no Exército Brasileiro, ele foi um dos que foi contratado pelo ministro da Guerra, né, o Major Schaefer, que era o ministro da Guerra na época. Mas ele não era engenheiro. Era uma habilidade muito grande, ele tinha um conhecimento muito grande. Ele foi submetido a um exame, porque foi uma época em que houve uma revolta desses oficiais estrangeiros e o Dom Pedro demitiu todos. Ele não estava implicado na revolta, mas foi demitido também. E exigiu, para que houvesse o retorno, para servir no Exército Brasileiro, tinha que se naturalizar brasileiro. Ele se naturalizou. Aí ele foi submetido a um exame e ele tirou notas excelentes nesse exame, que englobava não só o conhecimento militar, mas matemática, física, né? Ele tinha, assim, uma habilidade muito grande para construir coisas. Eu coloco isso sempre porque, na prática, a gente vê que, às vezes, um construtor funciona melhor do que um engenheiro. Então, vou entrar no mérito dessa questão agora, professor. É uma habilidade. Não, mas é impressionante, porque, inclusive, assim, fazendo o trabalho de pesquisa, várias referências, major, engenheiro. Agora, é uma surpresa, porque como, né, com esse preciosismo, né, desenvolver uma planta, fazer um projeto urbanístico para uma cidade. E ele foi servir num batalhão de engenharia. Junto com o Paulo Barbosa. O Paulo Barbosa também serviu nesse batalhão, talvez aí é que tenha surgido aquela amizade entre eles. Agora, ele foi usado, ele tinha tanta habilidade para isso que ele foi usado. Ele não fez só a planta de Petrópolis, o planejamento urbanístico de Petrópolis, ele reformou o atalho do Caminho Novo, né, fez reforma no atalho, ele construiu aquela ponte lá em Paraíba do Sul, foi ele que construiu, né? Então ele prestou grandes serviços, ele construiu fórum, cadeias, ele construiu prédios, né, no estado do Rio todo, prestando serviços ao governo da província. Mas ele propriamente não era engenheiro, né? Nós aqui assumimos... E a grande contribuição dele, eu considero que foi justamente o planejamento urbanístico, que é extraordinário. Quer dizer, ele tinha uma visão, né, uma coisa assim realmente extraordinária. Os lotes, por exemplo,
e passaram a constituir lá nos quarteirões, né, os lotes de terra, eles tinham uma profundidade maior do que de frente. 50 braças de frente, mais de 100 braças de fundos. E no plano dele não era permitido dividir os lotes. Ou seja, quem herdava aquilo tinha que deixar para um, porque não podia dividir, né? Isso era para evitar o quê? A construção nas encostas, no fundo, no morro, né? Devido à própria topografia da cidade. E ele teve uma visão, né, extraordinária para a época, né, de não ferir o meio ambiente. Né? Ele teve uma visão muito interessante sobre o escoamento das águas pluviais, porque Petrópolis foi uma cidade que tinha índices pluviais elevados, que tem até hoje, mas não é dizer que é só hoje não, porque no passado tinha, se pegar o Diário de Dom Pedro, nós vamos ter referências a inúmeras enchentes em Petrópolis. Então ele se preocupava com os deslizamentos, né? Petrópolis tinha um índice pluvial tão grande que eu vou me permitir assim, fazer uma observação interessante. Eu fui aluno do professor Lourenço Luiz Lacombe. Em sala de aula ele dizia assim, Petrópolis deveria chamar-se Chuvópolis, que é do índice pluviométrico, né? Muito alto. Então, ele fez, na realidade, o primeiro código de posturas da cidade. Ele planejou tudo. A construção era de frente para os rios não ficavam aos fundos, justamente para evitar que os rios fossem usados, né, como esgotos, que os esgotos fossem canalizados para ele. Porque Petrópolis, desde 1940, que não permite nenhuma construção sem que seja construído fossa. Só que isso não eu acho que não é totalmente cumprido, né? Porque mais para o interior, inclusive, todos os esgotos são canalizados para dentro dos rios. E aí nós tivemos a destruição da fauna. Comprometimento. Mas nós estamos falando aí de Keller, desse homem visionário, né, com essa perspectiva, e agora estou mais impressionada ainda por não ter uma formação específica na engenharia. E nosso imperador, como é que fica nesse sonho, porque existe também, a gente fala, a história relata, mas também tem a questão literária, né, do sonho, do desejo, do envolvimento, da paixão, né, de Dom Pedro pela cidade, pela região, pelo projeto. Como é que a história registra essa relação de Dom Pedro com a cidade? Eu acho que na fundação da cidade tem 3 nomes que devem ser colocados em evidência. Né? O Dom Pedro II foi realmente quem fundou através de um decreto. O Major Keller, né, que tinha o plano de criar aqui uma colônia, né, com colonos alemães, numa época em que a Alemanha passava por grandes dificuldades, né? Após as guerras napoleônicas, os impostos aumentando, as terras que eram cultivadas apresentando problemas de fertilidade, né? Então isso favoreceu a imigração. Se bem que tem uma distinção entre imigrante e colono. Os alemães vieram para cá na qualidade de colonos, esses, mas vieram depois imigrantes também, né? Porque o imigrante vem por sua própria vontade, né? E já o colono não, o colono vem através de um contrato. E, inclusive, até quando houve a cessão da terra, né, com direitos e deveres. Exatamente. Né? Outra coisa interessante é que o Dom Pedro... Não, né? Desculpa, o senhor falou três nomes importantes, Major Keller, Dom Pedro II... E o Paulo Barbosa. Paulo Barbosa. Por uma razão muito simples. O Dom Pedro I fez uma célebre viagem a Minas Gerais, né, antes da independência. As pessoas podem perguntar porque na história a gente tem que estar sempre perguntando por quê, né? Então as pessoas podem perguntar por que ele fez essa viagem a Minas. Porque na realidade, Minas, São Paulo, que ele depois de Minas foi para São Paulo, e o estado do Rio, eram as 3 províncias mais importantes na colônia, né? E ele quis sondar como ele seria recebido em Minas Gerais, numa época em que
as pessoas já tinham certeza que a independência era uma questão de tempo, né? Iminente. E havia um grupo querendo que ele fizesse a independência. Inclusive, nesse grupo, portugueses em grande quantidade que aqui residiam, né? Isso é uma coisa bastante importante. Aquele manifesto que resultou no FICO, na permanência dele, né? José Clemente Pereira, aquele grupo todo, eram portugueses que residiam aqui, que temiam que a independência do Brasil fosse feita por eles diziam, aventureiro qualquer. Que aí eles podiam sofrer restrições. Fosse feita pelo Dom Pedro, melhor. Dom Pedro I não é aquela figura caricata que aparece às vezes até, infelizmente, em livros de história, né? Não era, não. Nós temos que separar a vida privada dele, particular, da atuação dele como imperador. Era uma pessoa que refletia, pensava, né? Ele fez essa viagem a Minas e, nesta viagem, ele pernoitou na fazenda do Padre Correia. É uma coisa interessante, porque, né, o centro histórico de Petrópolis poderia ter sido em Correios. Podia. Se a irmã do Padre Correia tivesse vendido a fazenda para ele. Questionou-se, houve ainda essa sondagem, a possibilidade? Houve. Porque nessa viagem a Minas ele pernoitou ali, ele ficou encantado por essa região, né? E depois da independência ele quis comprar a fazenda do Padre Correia para nela construir um palácio de verão. É muito interessante também ver as condições climáticas do Rio de Janeiro, a febre amarela, aquela situação toda, o calor, né? E Petrópolis ofereciam condições climáticas muito mais favoráveis para descansar, para recuperar as energias. Ele quis comprar essa fazenda do Córrego Seco. Mas a irmã do Padre Correia se recusou a vender. Segundo as crônicas da época, alegou motivos sentimentais e sugeriu a ele que ele comprasse uma fazenda chamada Córrego Seco, que nada tem a ver com a fazenda do Padre Correia. Tem a ver com a Sesmaria do Bernardo Soares de Proença. Era um quarto, representava um quarto da Sesmaria do Bernardo Soares de Proença, né? Que é outra figura que depois eu gostaria de falar um pouco também. Então, esse plano da construção do Palácio Imperial, embora ele tivesse contratado um arquiteto estrangeiro que elaborou uma planta, esse plano não se concretizou, porque aí houve aquela agitação política que culminou com a abdicação dele. Então, aí tem que a história é longa, viu? É longa. Vamos lá, são 168 anos. Veja bem, o Dom Pedro, quando abdicou, ele deixou dívidas pessoais. Isso é uma coisa também que eu gostaria de botar em evidência, porque o imperador tinha dívidas pessoais. Isso significa que ele não, né, confundia as rendas do Estado com as rendas dele, da família. Eram dívidas dele, né? E a fazenda do Córrego Seco foi arrolada para efetuar o pagamento dessa dívida. Olha como é importante as pessoas que aparecem no cenário que resolvem certas questões, né? O tutor do Dom Pedro II, que herdou a fazenda quando o pai faleceu em Portugal, né, protestou contra isso. Poxa, a fazenda do imperador vai a leilão? Se não fosse uma iniciativa do tutor, talvez Petrópolis não... Mas nem foi propriamente do tutor. Não, foi de quem? O tutor reclamou. O tutor reclamou. E quem é que Aí tomou a iniciativa? Honório Hermeto Carneiro Leão, que era o Marquês de Paraná, que era deputado na Assembleia, né? Esse foi o autor, foi o ministro da Conciliação, depois no segundo reinado, que conciliou o Ministério das Capacidades, como ele chamava. Ele organizou um ministério sem influência partidária, né? Honório Hermeto Carneiro Leão apresentou uma emenda no orçamento, abrindo um crédito de 14 contos de réis para cobrir a dívida da fazenda, e então o Estado doou
a fazenda ao Dom Pedro II. É interessante isso. Muito importante. Né? O Estado quitou a dívida e doou ao Pedro II. Ele conseguiu a aprovação dessa emenda. Agora, se não fosse o Honório Hermeto Carneiro Leão, não teria existido Petrópolis. Não estaríamos fazendo, talvez. Na história não existe ser, né? Mas nós temos que concordar que se não fosse essa iniciativa dele, a coisa seria bastante complicada. Professor Jerônimo, olha só, eu estou assim, encantada, apaixonada, mas infelizmente a televisão é uma coisa muito rápida e ágil. E aí o nosso tempo foi-se aí nessa... a ideia era que nós realmente falássemos sobre a história da cidade de Petrópolis, né, do 16 de março de 1843, mas o senhor trouxe até assim, algo que se antecedeu e que é extremamente relevante, que talvez muitos de nós, eu, por exemplo, não sabia dessa condição, da possibilidade da fazenda não ter sido a fazenda Córrego Seco, né? O início, diríamos assim, né? A pedra fundamental, quer dizer, ou a região geográfica onde surgiu hoje o que é a cidade de Petrópolis. O que é a história, para nós fecharmos esse nosso bloco, para o senhor, deixa como um exercício de reflexão para os próximos 100 anos de Petrópolis? Eu acho que deixa um exercício de reflexão, né? Se nós formos procurar entender a atuação de Dom Pedro II, que governou o país durante 49 anos, né? Com honestidade, com uma abertura extraordinária. Nunca a imprensa teve tanta liberdade para se manifestar como durante o governo dele, a ponto do governo dele ser considerado uma democracia coroada, né? Isso é uma reflexão. A outra reflexão, os cuidados que o Major Coelho teve, um homem muito à frente do seu tempo, um homem que tinha uma visão extraordinária, né? E que nos deixou um planejamento que nós devemos preservar e seguir, porque talvez se nós tivéssemos seguido à risca, nós não teríamos certos problemas que nós estamos tendo até hoje, né? Petrópolis não teria crescido tanto no sentido vertical, né? Nós temos ele cresceu então no sentido horizontal, mas foi um crescimento, eu cito o caso de Itaipava, desordenado, né? A geografia é uma ciência também muito importante e as pessoas não dão a devida importância a ela. Tem pouquíssimos trabalhos sobre Petrópolis no campo da geografia, né? E nós precisamos do planejamento, né? A gente tem que ter uma seguinte visão: bom, daqui a 10 anos, qual será a população de Petrópolis? Quais serão os desafios que nós temos que enfrentar? Porque uma civilização, ela só permanece, ela só vive se ela puder dar resposta satisfatória aos desafios que vão aparecendo. Se ela não conseguir responder a esses desafios de um modo satisfatório, ela vai sucumbir. Nós temos esse exemplo na história, né? Eu vou dizer uma coisa que... vão dizer que eu estou puxando brasa para minha sardinha, né? Mas houve um historiador que disse uma coisa muito interessante, né? Conhecer bem a história é ter na palma da mão o fio de todas as questões do universo. Eu concordo com ele. Porque a história dá respostas, às vezes nós não procuramos. A história ensina. Ensina. Quando disseram que ela era a mestra da vida, disseram acertadamente, né? Porque o passado mostra muitas coisas. Veja, eu não queria entrar nessa parte, mas veja, o desastre de Chernobyl foi esquecido. E hoje estamos vivendo... Nós estamos com um problema lá no Japão. Tomara que não tenhamos aqui, hein? Professor Jerônimo, aproveitando aí, gostaria muito e quero que o senhor retorne, porque o aspecto do planejamento e da geografia, o senhor também é professor de geografia, quero contar com a sua colaboração numa outra oportunidade no nosso programa para nós falarmos sobre planejamento, história e planejamento e essa perspectiva da geografia na nossa cidade. Obrigada pela sua presença, eu acho que todos nós aqui, eu aprendi muito, houve algumas, inclusive, correções aqui históricas, né, que nós não podemos deixar passar. Agradeço imensamente a sua presença e torço para que o senhor esteja conosco numa próxima oportunidade. Eu é que devo agradecer, né? Porque eu nunca recuso uma oportunidade de falar sobre Petrópolis. Então, sobretudo em escolas.
Porque eu acho que o amor à cidade começa na escola. Exatamente. Né? Se nós quisermos preservar a memória, se nós quisermos ser um povo que tem a sua identidade, né? Nós não podemos renegar o passado. E isso tem que começar lá com a criancinha. Né? Aí nós resolveremos um problema bastante sério. Obrigada, professor Jerônimo. Nada. Vamos então para um breve intervalo, depois nós voltamos com mais história para nós.